É Ana Nicole. Cole mesmo. Eu já fui no Isso. americanizado ali, Coil, ó, Ai, achei vice. muito chique. Nos Estados Unidos, quando eu vejo muito filme, doutor, e aí o Cole, ele tem som de yo, então Coil, a gente. Aham. Mas Cole é lindo também, muito Gostei prazer. dessa versão Gostasse? americanizada também. Doutor, é maravilhoso conversar com você. Ah, eu acho que Prazer é todo meu e estar todo mundo tem que aqui. cuidar, né, da saúde bucal, que ela é fundamental para todos Isto, nós. isto. É um prazer imenso estar aqui conversando com você. Agradeço muito o convite, principalmente desse assunto, né, que é bruxismo, que é um assunto que está, digamos, muito em alta agora, principalmente depois da pandemia, em que houve um surto de pessoas estressadas e que apertam e rangem os dentes sem moderação. Sabes que eu tive bruxismo e até eu descobri que era bruxismo, eu penei. Eu tinha dores de cabeça fortíssima, Sim. muitas dores de cabeça. Às vezes minha boca, eu acordava com gosto de sangue, assim, sabe? Ferrugem na boca, assim, porque eu acho que eu mordia, eu apertava muito os dentes, assim. Aham. E ele até hoje, assim, ele tem, o cerro é diferente, assim, um do outro. Isto. E Eu eu, digo que parece que passaram uma régua assim nos aham. dentes, os dentes perdem as pontas, né? Eles Sim, ficam envelhecidos precocemente, porque à medida que os anos passam, os dentes vão perdendo as pontas pelo desgaste fisiológico, super normal. Só que a gente está acelerando esse processo pelo bruxismo, porque como o dente esfrega um no outro, as pontas acabam ficando retas, consequentemente, os dentes fracos, sensíveis e um sorriso envelhecido, né? Então temos jovens com sorrisos envelhecidos. e como que a gente identifica o que é, né, realmente o bruxismo para o pessoal entender? O bruxismo, Joyce, ele não é doença, tá? Então, às vezes vão pessoas ao meu consultório, eu quero uma cura. Não existe cura, pois ele não é uma doença, ele é um hábito fora de função, que é uma mensagem que o cérebro manda para o músculo contrair involuntariamente. Então, as pessoas tendem a apertar dentes, encostar, ranger. Não é só, o bruxismo não é só à noite, né? Que às vezes as pessoas falam, ai, meu marido esfrega muitos dentes, eu acordo com os meus filhos batendo dentes. Isso é bruxismo, que é o bruxismo noturno. Porém, durante o dia, ficar apertando os dentes, assim, ó, com o rosto tensionado, também é bruxismo, que é o bruxismo em vigília. E aí, né, Joyce, isso ocasiona uma série de consequências ao nosso organismo. Tanto desgastes estéticos, como nós já comentamos, como dores de cabeça, dores faciais, zumbido, problemas em articulação, é uma cascata de problemas. Eu tive até uma ocasião, até descobri que era bruxismo, parecia até que a minha mandíbula, quando eu abria a boca, ela estralava, trac, trac. Sim, Era uhum. terrível, gente, era Porque engraçado até, quando eu ia abrir é a uma, boca, fazia crack. Meu sim, são os Deus! estalos ocorrem mesmo, porque o bruxismo exerce uma força ao nosso sistema 10 vezes maior do que o nosso sistema está pronto para receber. E quando eu digo sistema, eu me refiro a dente, ligamento, músculo, tudo aquilo que envolve aqui essa região da face. E aí acaba sobrecarregando a região aqui de articulação, no teu caso, pelos estalidos, né? Aqui ó, na nossa mandíbula, tem uma articulação bem semelhante à do joelho, só que ela é muito delicadinha, ele tem um disco, e o bruxismo, como aperta muito, ocasiona inflamação na área ao redor do disco e dá problema também. E é uma dor, tá? É uma Dói. dor, tá? Verdade, eu tinha dias assim que eu falava, meu Deus, e até descobri que era. Eu não sei se foi alguém que falou, Joyce, pode ser bruxismo isso? Falei, Sim, será? Será até que eu tive que usar uma moldeirinha para dormir, comecei a dormir com moldeira. Não sei se sim. agora, isso faz muito tempo atrás. Então, como que está hoje? Como que a pessoa que está tendo essas sensações, que está tendo isso, sim, que ela pode procurar, né, vocês e como que é hoje o tratamento?
a primeira, algo que eu queria abordar é que a pessoa realmente não sabe que tem o bruxismo, né? Então, é interessante esse tipo de entrevista para levantar uma anteninha naquela pessoa que está sofrendo em casa, que já foi ao médico, porque tem uma dor que ninguém descobre. Pode ser, de fato, do bruxismo. Só que o bruxismo, ele não é algo assim que tu vai ter todos os dias. De repente, é um período da sua vida que você está mais estressado, que está dormindo menos, que está tomando alguma medicação que estimule, tá? Então, a gente usa a placa à noite para proteger dentes, não haver trincas, não ocasionar quebra de dentes. E, Joyce, muito importante a gente mudar hábito, porque é como se fosse um guarda-chuva, um leque de fatores que levam ao bruxismo. Como assim mudar hábito, Nelise? É tentar levar uma vida mais tranquila, não comer próximo à hora de dormir, ter menos ansiedade, sabe? Procurar ajuda, às vezes, de psicólogo, terapia, até um remedinho natural, né? E largar um pouco o celular, gente. Uma das maiores causas do bruxismo hoje é o celular, porque a gente tá o tempo inteiro com ele na mão, a gente leva para a cama, que isso é péssimo, né? Porque acaba prejudicando o sono, acaba gerando aquela hiperatividade. Então a gente tem que controlar esses fatores e usar a placa, que tu relatou que tu confeccionou a placa há muitos anos e continua sendo a mesma placa, tá? Parece algo arcaico, mas é comprovado em literatura que é o que funciona para proteção de dentes. E que não é a placa que é para clareamento, veja bem, eu já fui deixar claro para o pessoal, é diferente. A plaquinha que eu usei, ela é mais durinha, assim, mais firme, assim. A placa de clareamento, ela é mole, então ela estimula mais o bruxismo. Já tem estudo que nos mostra que é melhor tu dormir sem nada a dormir com uma placa de clareamento, porque tu vai começar porque é a mesma coisa a gente botar um chiclete na boca e achar que não vai mascar. Quando a gente vê, a gente já tá ali mascando. E a placa de clareamento da mesma forma, quando a gente vê, a gente vai estar apertando os dentes. Então, é uma placa rígida, confeccionada de acrílico e feita pelo dentista, porque ela é ajustada de acordo com a nossa mordida, tá? Então, essas placas, às vezes, que compram por aí pela internet, isso não funciona, tem que ser uma placa personalizada. Isso mesmo, porque como ataca aqui mandíbula e tudo, se não for, aí pode até piorar, não é mesmo? Piora. Existem quadros até que a gente tem que fazer uma lavagem, articulação, aplicar ácido hialurônico para hidratar, tá? Porque há um desgaste aqui com o passar do tempo, então isso tem que ser controlado, tirando toda a perda da qualidade de vida que a gente tem, né? Porque é dor de cabeça, é dor facial, às vezes a gente não consegue comer um alimento mais duro que já sente, então acaba prejudicando o sistema num todo. Então ele está interligado aí, pelo que eu entendi, ao nível de estresse. Meu Deus, então eu era muito estressada, que eu quase morria. Eu nem me dava conta disso. Isso. Gente, olha só. É que a gente leva a vida assim, né? A gente gata primeiro e vai, e não dá conta de alguns fatores. Um fator muito importante que influencia no bruxismo é a qualidade do nosso sono. A gente está dormindo muito pouco, a gente não está tendo qualidade. A gente toma café à noite, por exemplo, que é algo que não se deve fazer, porque estimula bruxismo, tem um sono conturbado. E o pior que eu acho, tá, além da ansiedade, é o celular na cama. E a gente tá com o celular na cama, né? Então, Ana. Geralmente, o que eu também tenho eu aprendi um pouco sobre o sono, sobre regular, e o que eu faço. Até falei esses dias, eu e meu esposo, a gente está numa mudança de hábitos e uma mudança de vida para a nossa longevidade, eu e ele. Meu esposo fez 50 anos, eu vou fazer 45 em alguns meses. E a gente conversando, e a gente chegou a uma conclusão, nós precisamos mudar os hábitos da nossa vida. Senão, nós queremos, né, crescer juntos como família, ver nossos filhos casando, tendo os meus netos, bisnetos, quem sabe. Então, nós queremos. Então, aí eu falei, então a gente precisa dormir mais cedo. Porque realmente eu acho que a maioria das pessoas hoje que eu conheço dorme muito tarde. E eu vi um estudo recente
que a gente está agora no processo de mudança de alimentação também, atividades físicas ali em casa, e eu vi que o melhor sono ali para você ter essa qualidade de vida, sono e emagrecimento ali junto, a janela entre 9 e 10 horas. Eu falei, como que eu vou conseguir? Mas nós vamos. Então, é difícil, né? É difícil. Sabe, A janela. E antigamente o pessoal, se você parar para lembrar aí, eu não sei se você é jovem, mas se a gente vai recordar a década ali. Eu sou da década de 80, eu nasci em 80, mas 70, 80, 90 ali tinha horários regrados de você sair do trabalho um horário, ir para casa, uma rotina diária e pronto. E hoje não, hoje nós temos muitos afazeres além do trabalho, muitas coisas, muitas atividades extras que consome, você me mencionou agora também, a internet consome demais. Então, uma dica boa para você, para a gente tentar desligar isso, é realmente virar o telefone para baixo, desligar ele, como fazer? Tu sabe que eu também estou nessa luta de melhorar a qualidade de vida e principalmente a qualidade do meu sono, tá? Então, eu também estou procurando dormir mais cedo, acredito que estou tendo sucesso, mas 9 horas também já é demais, né? Vice, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, tô ralada. Vou conseguir como, Jesus? Das 9 às 10, é a melhor janela de sono para o emagrecimento, para a qualidade de vida. Eu falei, caramba! Então, também está junto comigo nessa luta, então, doutora Ana. Ai, meu Deus. E uma outra luta que eu estou também conseguindo ganhar, graças a Deus, é a do café, né? Porque os estudos nos mostram que a gente deve tomar café no máximo, dos máximos, até as 3 horas da tarde. Porque depois ele ainda fica 8 horas no seu organismo até ser eliminado. Que aí já é próximo da... Aqui, ó. Então, não, vou tomar agora 3 horas. O intervalo eu posso tomar o último gorpinho. Joyce, não dá, tá? O café, já passou. Ele estimula muito, muito, muito bruxismo. E hoje o café virou algo assim super normal. Tudo é um café, né? Tudo é um cafezinho. Vou tomar um cafezinho ali na mesa do trabalho, na casa dos pais. E a gente tem que cuidar disso, tá? Porque isso, além de envelhecer dentes, não só porque ele pode pigmentar, mas também porque ele é ácido, né? E o ácido é um dos grandes vilões hoje do mundo moderno, como também por estimular bruxismo e comprometer o nosso sono. A do café eu também estou conseguindo ganhar a batalha, tá? Mas não é fácil. O descafeinado nesse pode consumir ou pode. Ele é um mito que não existe o descafeinado? Pode ser? Pode. Ele, apesar de ele ter cafeína, mas ele tem muito pouco. Então, o descafeinado pode. Eu até experimentei esses dias, Joyce, eu acho que ele engana bem, viu? Dá de tentar. Olha, então já estou pensando nisso. Minha irmã trabalha com cafés. Eu vou pedir para ela trazer uma leva do descafeinado para essa família. Isso. E isso é interessante a gente falar, porque está tão na nossa rotina, né? Se bem que agora com o preço do café também, né? A gente vai ser bom a gente dar uma... Diz o Paulo que a gente está obrigando aí essa diminuição. Mas a gente precisa ter esses hábitos e cuidar realmente. E quando a gente fala de saúde bucal, ela é impressionante como está ligado a tantas outras funções do nosso organismo. E ter essa saúde estabelecida. Muita gente temia antigamente os dentistas. E como é bom a gente ter essa procura, fazer uma avaliação, fazer uma limpeza periódica. Conta pra gente também sobre essa ida ao dentista. O que é saudável? Qual a frequência é saudável ir ao dentista? Nós devemos ir ao dentista a cada 6 meses... Pelo menos. Quando há alguma necessidade em especial, né? Pacientes com alto risco à cárie, que são aquelas pessoas que consomem muito doce, que não têm o hábito de passar o fio, aí a gente indica de 4 em 4 meses. Mas é importante, Joyce, a gente salientar que antigamente o único vilão praticamente da nossa boca era o açúcar, né? Então, a gente consumia muito açúcar. Graças a Deus, hoje a doença cárie existe, porém ela está muito controlada, mas os vilões permanecem, só que eles trocam de cara. Então, o açúcar permanece com menos frequência, porém o ácido entrou com força total como o vilão da saúde bucal. Por quê? Porque nós temos hoje uma dieta muito fitness, uma pegada muito fitness, e tudo isso
envolve acidez, envolve Olha. o suplemento da academia, envolve o shot de limão, envolve a boca seca no treino, e isso acaba prejudicando o dente também. Porque, assim, o que tem o ácido, Annelise? O ácido, ele provoca a erosão dental, ele corrói os dentes. E muitas vezes, por exemplo, eu vou um pouco mais longe. Eu posso falar nome de marca comercial? Pode. Por exemplo, que é uma febre hoje em dia, as balinhas Fini, elas são ácidas e contém açúcar. Então, assim, é uma bomba para os dentes. E as crianças gostam, e as mães mais ainda, né? E é verdade mesmo, a gente para analisar, é bem verdade. E tudo tá ligado. Falando sobre essa parte da acidez, eu também não me detinha nisso, e realmente a gente tem procurado muito esses tipos de alimento. Parece que e principalmente a mulher, quando eu pelo menos, né, quando eu estava grávida dos meus filhos, me dava mais vontade ainda de ter esses alimentos ácidos, assim, ó, o limãozinho, e a gente às vezes coloca o limão na salada e olha, não tinha pensado nisso, vou começar. Meu Deus, eu esperei 44 anos, quase 45 para aprender. Meu Deus. Eu adoro falar disso, porque muitas pessoas nunca ouviram falar, né? E quando alguém fala que cai a ficha, meu Deus, eu estou errando e não. Por exemplo, Joyce, hoje é muito na moda grupos de corrida, né? A gente vê por aí as pessoas correndo. E eles estão toda hora com o Gatorade na mão, pondo os eletrólitos. Só que o Gatorade, ele parece santinho, gente, mas ele é extremamente ácido. Aí junta-se ao fato de a pessoa estar com a boca seca porque está correndo. Toma o Gatorade, aquele Gatorade fica em íntimo contato com os dentes. Isso todo dia, acaba prejudicando o dente. Então, sabe que eu me lembrei de desculpa te interromper, me perdoe de coração. Eu me lembrei aqui, eu fui uma viagem para fora do país, mas pertinho, Chile, e lá a água é carérrima, e a água é ruim. Eu posso falar que a água é ruim, assim, ao vivo? Tem várias marcas de água lá que não são boas, pronto, melhor. E aí o Gatorade lá é mais barato do que a água, mas a gente tomava ali, eu e o meu marido, mas muito. Graças a Deus foi só aquele período. Enfim, voltamos para o Brasil, a água aqui, graças a Deus, é muito boa e à disposição. E nós temos aqui uma participação, tem um ouvinte que ele enviou uma pergunta sobre o bruxismo. A gente pode colocar aqui no ar para você. Eu não escutei ainda, então não sei o conteúdo, não sei se foi algo que a gente já mencionou aqui, mas como a gente está aqui, ele queria essa participação, ele está perguntando sobre o bruxismo. O Fábio aqui, posso soltar para você ouvir também? O ouvinte que ele enviou. Claro. Vamos lá. Joyce, boa tarde, cidade. Eu não escutei boa ainda, tarde, então não foi. Pera, só um minutinho. O Paulo, tá acontecendo alguma coisa, Paulo. Você está falando eu e está falando nós todos. Muito obrigado, Paulo. Ele está dizendo que o YouTube estava aberto aqui no meu. E realmente, eu estava querendo assistir a doutora. Vamos lá agora, desde o começo. Vamos lá. Ô Joyce, boa tarde, cidade. Boa tarde, doutora Ana. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do bruxismo, se aquelas plaquinhas que a gente encontra na internet, que você bota água quente, né? E aí ela auto-remodela na sua dentição, se ela realmente funciona, se é indicado, se tem alguma contraindicação, enfim, para acabar com essa bruxaria que a gente tem, né? E eu queria saber se realmente funciona ou não. Fábio Marques, do Revoredo. Olha, a gente respondeu, mas vamos responder novamente. Às vezes ele já entrou no momento que a gente já falou sobre isso. Importante a gente reforçar sobre isso, sobre as plaquinhas, doutora. Importante o Fábio saber que não vai acabar com o bruxismo, né? Só vai controlar os danos aos dentes, porque o bruxismo vai continuar existindo, a gente tem que controlar os fatores causais. As placas não são indicadas, essas placas pré-fabricadas, porque a placa deve ser individualizada e ela deve ser rígida. Essa placa que a gente compra aí nessas lojas esportivas, elas funcionam sim em caso de esporte de impacto, né? De judô, karatê, nesse caso pode usar. Mas para dormir, para prevenir danos aos dentes, elas não têm tanta função, por ser mole e estimularem ainda mais o bruxismo.
Só aqueles do UFC lá, tô brincando. Coloca as do UFC, tá tudo bem, não. Tem que fazer, e é legal, porque você vai no profissional, ele vai fazer ali, vai moldar ali, né, vai colocar o moldezinho, vai fazer isso, e vai enviar para acho que é tipo protesista. Isso, protesista para fazer isso. Então é tudo, né, tudo nesse estilo. Então tem que fazer muito corretamente, porque senão não adianta, vai piorar a situação. Deixa eu só dar. Posso dar só uma complementada? Sim, eu ia falar do tratamento a mais, assim, que você falou que tem que tratar, que isso aí só vai ajudar a não desgastar os dentes, mas um tratamento mesmo. Aí seria o controle dos fatores causais, como nós mencionamos. Eu tomo muito café. A gente pode tomar até 6 xícaras pequeninas de café por dia para evitar bruxismo. Mais que isso, vai estar estimulando. Então, tem que maneirar café, tem que praticar atividade física, tem que melhorar a qualidade do sono, sabe? Todas essas coisinhas assim, a gente tem que fazer, evitar fazer exercício à noite. Se for para fazer, prefira pela manhã. Se tiver só à noite, ok, mas prefira de manhã. Evitar dormir próximo, comer próximo à hora de dormir, sabe? Senão o corpo ainda continua naquela digestão, a gente não descansa o suficiente. Tem que haver mudanças de hábito. Joyce, mesmo usando a placa, a pessoa continua fazendo bruxismo, porque o bruxismo é uma mensagem que vem do cérebro. Então as pessoas acham às vezes que vão botar a placa e vai parar o bruxismo. Não, gente, tem que controlar os fatores que estimulam o cérebro, que são esses que nós comentamos. No meu caso, melhorou bastante. Eu nunca mais tive dor de cabeça, melhorou. Eu também não acordo com essa sensação. Pode ter, então, que eu esteja com menos estresse na minha vida, então, dessa vez. Não, mas essa questão muscular, a placa ajuda, tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem muita dor de cabeça, começa a usar a placa, a questão da dor ajuda, porém, é para uma outra fisiologia ali da placa. Mas tu continuas a fazer o bruxismo, só que as cargas, elas são dissipadas na placa, e aí, então, não há tanto apertamento muscular, mas você continua a fazer o bruxismo. Porque eu não uso a minha placa todos os dias, por exemplo. Aliás, até faz um bom tempo que eu não a uso, vou te dizer. Mas tu sabe que seria bem interessante, tem que usar todos os dias mesmo? Eu digo que eu não vivo mais sem, tá? Eu não vivo mais sem. Até naquele momento, às vezes, assim, num sábado à tarde, que a gente acha que pode dar um cochilinho no sofá de bobeira, já coloca para proteger os dentes. Porque numa bobeirinha pode quebrar dentes, tá? Gente, e quebra, tá, gente? Quebra. Dente, assim, ó, sem nenhuma restauração, dente rígido. Bruxismo quebra. Gente, olha, Fábio, viu, ó? Agora vamos ter que marcar aí, ó, uma avaliação aí com a doutora para ver como é que está isso. Eu não me detinha mais a isso, para mim, na minha vida, já estava curada. Quer dizer que não tem a cura, então. Não tem cura, porque ele não é doença e são períodos, né, Joyce? De repente, uma fase aí tu tá dormindo menos, tá mais estressada, tu vai fazer mais. E não quer dizer que tu vai fazer a noite inteira, porque às vezes, meu marido nunca mais me ouviu fazendo barulho à noite. Não, tu pode fazer uns 5 minutinhos. E não esquecendo que apertar dentes durante o dia também é bruxismo. Então, também está prejudicando dentes da mesma forma. Olha, o Paulo está fazendo uma pergunta aqui que não tem nada a ver com o bruxismo. Já vou te dizer, Paulo. A plaquinha... Não. Tu tá roncando, Paulo? Ele dizendo... Ele disse que essa plaquinha ajuda no ronco. Eu vou dizer que eu já não roncava. Eu posso ressonar, mas nunca roncar. Só para te saber, Paulo. Ele perguntou se isso ajuda no ronco, que tem alguém perto dele que ronca. Não, a placa, existe uma outra placa que é para quem ronca, né? Que aí essa sim vai ajudar no ronco, mas a do bruxismo não tem nada a ver. Mas existe mesmo a placa para o pessoal? Existe. Gente, existe uma placa para tratamento do ronco. Uhum. Olha isso. Paulo, tem esperança, Paulo, tem esperança. Ela projeta aqui, ó, a mandíbula mais para frente e aumenta a passagem de ar lá atrás. Olha que legal, que interessante. Olha só. E olha que tem muita gente com problema de ronco. E eu achava que era só por conta do respiratório, que não tinha nada a ver aí, olha só. Nossa, de ronco também. É tomar um relaxante muscular que a gente já tá roncando. Bom, eu ressono.
Eu acho que eu não ronco, vou perguntar. Mas olha, o meu pai roncava pra caramba. Gente, eu ouvia do outro quarto, e eu ia lá, eu tentava caminhar no corredor para ver se ele se tocava pecado, tadinho. A gente, naquela ocasião, 1980, a gente não ficava ali falando pro pai, tu ronca, mas não ousava falar pro meu pai isso. Não tinha, Deus me livre falar que meu pai roncava. Sim. Mas até minha mãe brincava sobre essa situação, mas eu tentava fazer barulho para ver se ele despertava, tadinho do pai. Mas era tão profundo. Oh, Jesus! Já era. E tem muita gente, assim, que ronca bem alto, assim, bem alto. Sim, sim. E aí atrapalha outra pessoa e a pessoa não dorme. Sim, diz o Paulo, eu que o diga. Hoje, tem até a medicina do sono hoje, né? Então, de tantas pessoas que são acometidas pelo ronco. Olha, doutora Ana, foi um prazer gigante conversar com você. Explicou muito pra gente, muito bom aprender com a profissional. Para o pessoal que está assistindo, está escutando, de repente tem mais dúvidas, quer aí fazer um acompanhamento, como faz para conversar com você? O prazer foi todo meu, eu adoro falar sobre odontologia, estarei sempre à disposição. Vocês podem me seguir no meu Instagram, onde eu dou muitas dicas de saúde, mandar direct se tiver dúvidas, às vezes está no mercado, doutora, essa escova é boa, eu costumo responder a todos. O meu Instagram é anelise.dentista, será um prazer respondê-los. E o prazer estar aqui com você, Joyce. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.